Shine a light on, shine a light on me. Shine a light on, shine a light on me. 'Cause I was lost at sea while the waves were dragging me underneath. Shine a light on, shine a light on me. Ups. Oi pessoal, vou tentar fazer um vídeo para vocês de como é o meu carro, assim, eu trabalhei a vida inteira com vídeo, mas assim, eu sou péssimo em vídeo. Talvez seja por isso que eu estou viajando. Ai, ai. Bom, então eu vou tentar mostrar, vamos começar de novo. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês o que é esse carro que eu tenho, essa cápsula, né, que eu chamo, porque realmente assim, eu me sinto dentro de uma cápsula espacial quando eu estou aqui. Ela foi criada com o objetivo maluco de ir para o Ushuaia, Alasca, que agora na minha cabeça eu já estou estendendo para a Europa, Ásia e seja lá o que eu conseguir, né, sobrevivendo ao processo, óbvio. Eu queria que vocês levassem em consideração algumas coisas. A primeira coisa eu fiz esse carro para mim, né, para o meu tamanho, para as minhas necessidades, né, e pensando principalmente numa coisa: gastar pouco. Então é assim, gastar o mínimo possível. Para isso eu precisava de algumas coisas. Eu preciso de segurança, né? Você não quer parar na rua e ser assaltado. Ou seja, você também não quer pagar para dormir. Eu preciso ter flexibilidade, eu posso me virar no frio ou no calor, posso trabalhar ou dormir aqui dentro, mais dormir, claro. Eu também posso, eventualmente, receber alguma pessoa aqui, ou seja, vamos jantar ou almoçar e trazer uns amigos e tal. Posso, mas assim, tudo dentro de alguma coisa bem minimizada, bem menor do que as pessoas em geral estão acostumadas. Eu vou mostrar para vocês agora tudo que o carro tem, né? Eu vou mostrar todos os sistemas no máximo do que eu possa mostrar. Vai ter coisa meio engraçada, eu acho, em função de como eu resolvi as coisas. Por exemplo, o banco de trás do carro eu não ocupei, assim, eu podia ter tirado o banco de trás, daria muito mais espaço na cabine, mas assim, eu adoro dar carona. Eu acho que dar carona é a essência de viajar, entendeu? Quer dizer, você tem muitas boas surpresas dando carona por aí. E é isso, então eu vou tentar mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Espero que seja um vídeo que venha agregar e inspirar vocês a fazer o próprio carro ou construir o próprio carro. Eu vou mostrando agora e vou fazendo a narração, vamos chamar assim, desse passeio ao redor do carro, e espero que vocês gostem muito. Um abração e assim, obrigado por estar aqui vendo. Eu acho que a minha vontade de fazer é inspirar vocês que querem fazer, que querem viajar, diante de tudo que, né, eu acho que a vida é muito difícil, né, e ela nos surpreende às vezes e fala assim, não, agora é a hora de sair. Então, vamos nessa. Bom, e aqui vou explicar um pouquinho por que eu uso esse carro que eu escolhi. Por que esse carro especificamente? Por que não um outro carro? Por que não um carro mais novo? Sim, esse carro representa a minha história, representa os melhores momentos que eu vivi, representa as descobertas de lugares fantásticos, sentir a vida dentro da gente. Então esse carro para mim sempre esteve associado a esse tipo de sentimento, um pouco de nostalgia também, pois eu viajava com a minha família, com os meus filhos, enfim, eram situações muito especiais. Então, antes de conhecer a minha casa, eu acho importante conhecer a história por trás dela. Por isso que eu digo que ela nunca foi um carro, não se trata de um carro.
Ele é feito das experiências vividas dentro dele, dos momentos, das memórias, das descobertas, do sentimento de estar no lugar certo na hora certa. É isso tudo que eu gostaria de reviver. Nunca foi um carro, mas uma história contada para mim, por mim mesmo. É minha máquina do tempo que me leva ao passado, me traz de volta ao futuro e me faz viver esse presente. Não tem nada a ver com o carro, mas com as alegrias vividas no valor de compartilhar dentro dele. Não é sobre um carro, é sobre uma viagem que nunca acabou e como ela permanece viva. É isso. Bom, a Lorelei foi encontrada numa loja aqui em São Paulo, um dia que eu estava dentro de um Uber e olhei pela janela e vi um carro igual aos que usava antigamente. E assim, o carro estava lindo, maravilhoso, eu não pude deixar de pensar nas viagens que eu fazia e acabei comprando o carro. Esse carro, na verdade, era o começo de um sonho. Tanto que eu peguei, já fiz um Photoshop, tá aí um Photoshop do que eu gostaria que ele fosse. Tudo aí é mentira. E o meu trabalho seguinte foi transformar essa mentira em verdade. Então eu comprei a capota, instalei, coloquei as coisas, pintei os paralamas dos largadores da caminhonete, fui cuidando para que as coisas chegassem aonde eu queria que chegasse. E com o carro em casa, já com a cabine, eu comecei a pensar como seria a parte de trás. Eu poderia instalar cozinhas, maleiros, essas coisas todas, para que eu pudesse fazer essas viagens longas e depender o mínimo de coisas externas. Eu fui criando os desenhos, o que eu achava que ela deveria ser, que símbolos ela deveria usar, em função do meu passado, em função das pessoas que eu conhecia, em função das coisas que eu fazia parte. Comprei fogão, etc. E projetei esses armários para minha necessidade, do mesmo jeito que eu fiz agora com essa nova versão. Bolei uma cama para usar de step, vamos chamar assim, por causa da barraca, que eu também pensava na barraca como o meio principal de acomodação. So follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe in the air, cherish. E aí nós fomos atrás da barraca, compramos a barraca do pessoal da Campings World, uma excelente barraca, instalamos e aí comecei a pensar em que levar. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge, remember your place. E no final cheguei a conseguir realizar esse sonho. Eu acho que é isso, para você realizar o sonho basta você querer trabalhar nele, ter muito foco, ir atrás e fazer acontecer. Custa dinheiro? Claro que custa dinheiro, mas dinheiro a gente consegue ganhar. E não é muito dinheiro, é um dinheiro muito próximo, é um dinheiro aquele que se você se empenhar, você chega nele. E essa é a mensagem que eu tiro com a primeira, que gerou, na verdade, essa versão atual, porque depois eu acabei não conseguindo resistir, às, vamos chamar assim, as dificuldades de morar numa barraca, O frio, principalmente a neve, me aconselharam bom, vamos mudar isso, porque senão não vai dar certo. E essa é a primeira parte da história. This day is done.
Enfim, eu já sabia que eu tinha que mudar e alterar a Lorelei devido a ações climáticas e de segurança. O clima, a neve me assustou bastante, assim, eu fiquei sem poder usar a barraca por quase uma semana. E ela também não me permitia parar em qualquer lugar na rua, por exemplo, que facilitaria muito, né, viver dentro do carro. Mas por coincidência, ou não, né, eu passei pelo Uruguai, lá há um lugar onde muitos overlanders europeus deixam seus carros. Eu encontrei um carro ali muito bacana, que chamou muito a minha atenção e falei, puxa, eu vou copiar esse carro e vou fazer um carro parecido com esse. E foi aí que tudo começou. Esses carros são preparados, na verdade, para que você seja autônomo, ou seja, você possa utilizar e ter a maior flexibilidade possível, parando onde você quer, passando por lugares que tem diversos tipos de temperatura, podendo carregar tudo aquilo que você precisa, ou seja, ter uma certa autossuficiência por um período de tempo, e foi o que eu tentei fazer aqui na Lorelei, ou seja, utilizando a estrutura dela, um chassi relativamente pequeno, tentar transformar esse chassi em alguma coisa que pudesse ser usada como um carro que comportasse dormir, comer, enfim, e habitar, vamos chamar assim. Para chegar a um desenho final, eu fiz muitos Photoshop para poder entender, baseados todos, obviamente, na medida que eu queria do carro, para poder imaginar como isso ficaria antes de começar o projeto. E começar o projeto não foi algo fácil, foi uma coisa que demandou desenhos e estudos para que a gente pudesse fazer uma única vez e fazer direito. Para isso a gente contratou uma empresa especializada em montar esses baús frigoríficos, e eles montaram a partir da nossa especificação, a partir daquilo que eu desenhei como medidas, enfim, e dimensões que eu desejaria ter, e o formato também, que é um formato diferenciado que eles não estavam habituados a fazer, principalmente com aqueles ângulos de fuga atrás que demandam um trabalho adicional para colar, né, fixação das portas e tudo mais, essas pequenas janelas. Sem falar em suportes internos de metal, que é justamente para dar suporte a qualquer outro elemento que eu queira colocar, por exemplo, o bagageiro que eu coloquei na traseira. O teto é um destaque, porque realmente esse teto ficou excelente, é um teto que me dá completa mobilidade dentro da cápsula e ao mesmo tempo me permite trabalhar e fazer uma série de outras atividades lá que eu não faria se eu não tivesse esse teto aberto e empopado. E aí chegamos ao final e conseguimos desenvolver um carro bastante interessante, mas o interior estava vazio, né? A gente tinha que fazer o interior. Aí eu pesquisei bastante por aí e descobri que havia um sistema de montagem, que é esse sistema de alumínio com conectores de PVC, que iria facilitar muito a montagem, ou seja, ele é uma espécie de um Lego, você vai montando, e isso foi tudo cortado e baseado nas medidas que eu havia projetado para mim. Por exemplo, sentado dentro do carro, eu tenho que caber com o carro com o teto abaixado. E isso foi uma das magias desse sistema, que permitiu ter um sistema muito versátil e extremamente leve, sem agregar muito peso ao carro. Enfim, é isso, acho que a gente conseguiu fazer e mostrar algumas coisas e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa no comentário, manda mensagem para mim no direct. Vocês vão ver aí, por exemplo, esse stop motion que foi feito aí com todos os armários que tem de um lado, né? E esses armários sim são suficientes para mim e para mais uma pessoa se for o caso. E obviamente assim, sendo muito espartano, muito minimalista. Mas isso tornou essa montagem que vocês estão vendo muito prática, muito ágil, muito rápida e muito simples, na verdade. Porque o segredo de tudo está na simplicidade. Do ponto de vista prático, assim, a gente tem uma geladeira de 18 litros, né, um tanque de água com 60 litros que serve a pia e serve também ao chuveiro. Nós temos energia vinda do painel solar com 12 volts, e a gente tem uma bateria de apenas 75 amperes, que é uma opção minha,
Para quê? Para que essa bateria fique instalada atrás do banco na cabine, isso ocupando quase nenhum espaço. Isso para a gente é muito importante, ou seja, para mim o espaço é escasso, dado todas as coisas que eu quero levar para ter um suporte próprio, para ser autossuficiente, desde material de camping, a material de segurança, material de ferramentas e outros acessórios para desencalhar caso esteja num lugar seguro. O sistema elétrico é redundante também, e isso faz com que eu possa, na verdade, usar todos os meus equipamentos eletrônicos, dado que eu também tenho 220 volts, um inversor pequeno de 500 watts, mas o suficiente para me atender. Eu tenho 2 baús, que eu não consegui achar baús de boa qualidade e boa dimensão aqui no Brasil, que não entrasse água, então esses baús, por enquanto, são acomodados dentro do banco traseiro. Se eu precisar da carona, como eu já falei, eu pego e transfiro esses baús para dentro da cabine ou para dentro da cápsula, e aí a gente pode dar uma carona tranquilo para todo mundo, e isso é a base da história toda. Mas é um carro muito prático, é um carro que eu não me arrependi em fazer, é um carro que me dá muita alegria e muita satisfação.